bom dia Espírito Santo, bom dia Maringá, bom dia a todos vocês. Eu sou Miriam Santos e eu estou aqui hoje nessa bancada com muito carinho, com muita honra, comandando a bancada aqui, que é comandada todos os dias, na verdade, pelo meu pai, o apresentador Ismael Santos, né? E hoje eu estou aqui com a presença de uma pessoa muito ilustre, que eu tenho muito carinho, respeito, admiração. Inclusive, a minha estreia do meu podcast foi com ela. Isso mesmo. Né? E olha que honra, né? Então, seja muito bem-vinda aqui na nossa bancada, aí, a maravilhosa secretária do nosso PROCON, né? De Maringá, Audilene Rocha, né? Não fala errado, não, Rocha. Audilene Rocha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Miriam. É sempre um prazer reencontrá-la, estar com você. Muito obrigada. Gente, hoje vocês têm que acompanhar esse programa porque nós vamos falar de muita coisa importante. Nós vamos falar sobre pesquisas aí do preço do gás, nós vamos falar aí sobre as questões da gasolina, sobre o papel do PROCON aqui na cidade, né? Como ele pode ajudar a população, porque tem gente que não entende o quanto é importante, né? O PROCON é muito mais do que apenas você ir lá e reclamar sobre um mau atendimento ou uma cobrança indevida. Ele tem muitas funções e isso a gente vai abordar durante o programa hoje. Então você nos acompanhe e não percam, tá? Nós vamos começar do jeito que a gente ama começar. Meu pai pede pra você fazer a oração ou é ele que faz? Na terça sou eu que faço. Então nós vamos continuar aí, né, com esse mistério. Então, por favor, faça a nossa oração da manhã. Bom dia a todos vocês, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês de forma resplandecente. O Espírito Santo é que nos conduz. Senhor, nós colocamos a vida de cada lugar, Senhor. Senhor, nós somos pessoas nécias, Pai, que a maioria das vezes nós não sabemos conduzir as nossas vidas. Nós não sabemos o que é melhor para nós, Pai, embora achamos que sabemos. Por isso nós precisamos do Teu Espírito, que é íntegro, que é maravilhoso, que sabe de todas as coisas, que conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro, Senhor. Pedimos, ó Deus, pelas pessoas, Pai amado, que estão batalhando pelo seu sustento, honestamente, Pai, trabalhando e comendo com o fruto das suas próprias mãos. Pedimos que o Senhor abençoe essas pessoas de forma sobrenatural, de forma abundante, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor amado, a recompensa pelo seu esforço de integridade, de honestidade, Senhor amado, para ter, Senhor amado, o seu sustento e o sustento da sua família. Pedimos, ó Deus, pelas mães solo, Senhor amado, que batalham pelo sustento dos seus filhos, sozinhas na maioria das vezes, Senhor, sem o apoio, Senhor amado, do genitor. E pedimos, ó Deus, que Tu venhas, Pai amado, trazer direção, trazer orientação, Senhor amado, e suprir todas as suas necessidades, as necessidades emocionais, as necessidades físicas, as necessidades, Senhor amado, de suprindo, Senhor amado, as suas dispensas em todas as áreas, Pai. Pedimos, ó Deus, pelos doentes, Senhor, que o Senhor visite nos hospitais, que Tu, Senhor, console, que Tu restaure, que Tu, Senhor amado, dê a devida esperança a cada um deles, Pai. Pedimos também pelos corruptos, Pai, que se não mudarem as suas posturas, se não mudarem os seus pensamentos, se não transformarem os seus comportamentos, Pai amado, que o Senhor, Senhor amado, faça justiça, estabeleça juízo sobre essas vidas, Pai, porque muitos têm sido responsáveis pela morte de inocentes, Senhor. Pedimos a Deus que Tu traga juízo e faça, Senhor amado, a Tua vontade, Senhor. Pedimos a Deus que haja paz no nosso país. Senhor, nós precisamos de paz, que a Tua paz reine no nosso país, que haja estabilidade financeira, que haja estabilidade econômica, Senhor, e que Deus, que Tu diminua, Senhor amado, a miséria no nosso país. Senhor, essa é a nossa oração, porque eu creio na Tua intervenção, Senhor, que Deus é um Deus, que o Senhor é um Deus justo, um Deus bom e um Deus fiel. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça para cada pessoa da nossa nação, da nossa região, Senhor, que haja, Senhor amado, uma semana de abundante alegria, Senhor, e que seja resultados
efetivos, Pai amado, resultados positivos. Dê a tua bênção. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uau! Meu Deus, como é importante a gente iniciar amanhã com uma oração, né, nos conectando ao Senhor, agradecendo, né, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E é sempre uma honra, né, receber pessoas assim, cheias do Espírito Santo, cheias da presença de Deus, que está hoje posicionada num lugar de comando, de governo, né, porque Deus a colocou ali. Você pode ter certeza, né, para derramar sobre o próximo. E a gente deve, em todos os momentos da nossa vida, agradecer. Se tem uma chave poderosa que troca você de nível, é a gratidão. Eu estava ontem dando uma mentoria à noite para mulheres e elas falando sobre a repetição de ciclos na vida, sabe? Que parece que não conseguiam sair daquele lugar, que não conseguiam ir adiante. E aí a gente fez um exercício muito legal que você chama linha da sua alma. E ali você vai agradecendo cada fase da sua trajetória. E o que você identifica que foi forte na sua infância, que você quer honrar? Na sua adolescência, na vida adulta e agora. E aí o que eu achei muito interessante é que todas na infância falaram, elas fizeram exercício individualmente, mas todas trouxeram a palavra que na infância eram corajosas. Você acredita? Todas disseram, eu honro a minha infância porque eu era corajosa. Eu subia no pé de manga, eu descia ladeira, eu enfrentava, tinha umas que elas tinham que estudar e elas estudavam no meio rural. Então eu levantava tipo 5 horas da manhã e pegava o carreador. Porque eu fazia isso também. Você fazia também? A gente andava 5 quilômetros para estudar. E aí ela falando, e era no meio de bicho, era no meio de mato, né? Às vezes você tinha que atravessar os pastos, né? E levava uns carreirão de vaca, mas tudo certo. Exatamente isso que elas comentaram. De que região você nasceu? Eu nasci em Terra Rica, mas fui criada em Assis Chateaubriand, no sítio. E aí a gente tinha que subir um carregador enorme, né? Que era ladeira. Assis Chateaubriand, fui criada. Um grande abraço. Beijo pro pessoal de Assis Chateaubriand. Um local que eu tenho muito carinho. Gente, e aí elas comentando, né, que elas enfrentavam isso todos os dias para poder estudar, para poder ter um diploma. Eu falei, meu Deus, a minha filha não pega um ônibus para ir pra escola. Se eu falar para ela que ela tem que pegar uma circular, ela tem um treco, né? E aí elas recomendaram, elas falaram sobre isso, todas, era unânime, né? A coragem, né? E o que você acha que de lá para cá, fazendo uma reflexão, o pessoal tem perdido essa coragem? É que as pessoas, elas acabam fixando muito nos problemas e não nas possibilidades de solução e nem nas habilidades delas. Elas começam a olhar para os problemas e esquecem que tem habilidades ou tem potencial para desenvolver habilidades para resolver esses problemas, para solução desses problemas, ou às vezes para viver melhor, para viver mais alegre, para ter mais paz, em que pesa a existência de conflito, porque a nossa sociedade é cheia de conflito, né? Para todo lado que nós olhamos, existem problemas, mas nós temos o potencial de desenvolver habilidades e resolver esses problemas. Aí as pessoas começam a olhar para o problema, começam a se afogar no problema. Você tem que olhar para fora para que você ache a solução. Dentro do problema você não acha. Você fica sufocado, você não consegue encontrar a solução. E você falou um ponto que elas também comentaram, né? Que antes elas ficavam no papel como vítima, ou seja, só olhando o que aconteceu de ruim do passado. Você só lembra o que a sua mãe te magoou, que sua mãe te maltratou. Você só lembra do dia que seu pai te abandonou e você se sentiu rejeitada. Você só lembra que você passou fome, que você passou dificuldade. E você não lembra das suas conquistas, das suas vitórias, né? E a gente enfatizar isso. Então, é algo sobre isso, né?
você olhando a sua trajetória, né? Fala pra gente, o que que você... Eu creio que tem vários pontos, assim, que você gostaria de honrar, né? Mas na sua infância também, assim, o que que você lembra que você olha assim e fala, nossa, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu fazia, eu admiro muito. Olha, na minha infância, desde os 5 anos, eu fazia papel de adulto, na verdade, né? Então, eu lavava, passava e cozinhava para 7 pessoas com 5 anos. Eu fico imaginando como que não deveria sair essa alimentação, né? As primeiras que eu fiz. E eu lembro do meu pai me ensinando a fazer o arroz. Então, o fogão era aqueles fogão de tijolo e barro, e eu tinha que subir numa banqueta para alcançar o fogão, porque eu não alcançava o fogão para fazer a comida, né? E eu me lembro dele me ensinando a fazer arroz. Mas, por outro lado, olha que interessante. Quando a gente ia brincar no domingo, adivinha o que eu brincava? De fazer comidinha. A gente pegava as latinhas e aí fazia comidinha na fogueira. Mas, assim, o que eu lembro? Eu lembro que, embora fosse um tempo difícil, havia alegria. Apesar daquela coisa, sabe assim, que você tinha que fazer render sobre a carne, por exemplo. A gente usava muito carne seca naquela época, e aí colocava batata, mandioca para render, era uma colherzinha para cada irmão, né? Quantos irmãos você tinha? Nós éramos em 5 irmãos, então éramos em 7 em casa. E meninos? Só eu, os outros eram meninos, eram mais velhos do que eu e meninos, e eu era a única mulher. Por isso que você ia cozinhar. Eu ia cozinhar, e eles iam para olaria, nós tínhamos olaria, fazíamos tijolos, né, naquela época. E aí eles iam para olaria e eu ficava cozinhando, né, aí tirava a água do poço, tinha que lavar a roupa em mina, né, e a mina, para variar, sempre é baixada, né, porque... Para descer era ótimo, para subir com a roupa lavada na cabeça era pesado, né, para você subir. Às vezes, assim... Porque não tinha água encanada, né? Não chegava tinha. Lá na porta da sua casa. Não, tinha que tirar água do poço. Para você beber, para lavar, para tomar banho, tinha que ser água de poço. Você tinha que tirar na mão. E quantas vezes aí cansava... E acabava escapando, aquilo batia na cabeça. Aquele, sabe? Deus, a manilha batia na cabeça, aí você ficava lá sentado um pouco para passar aquela dor, aí tinha que levantar e fazer de novo, porque a mãe não estava lá. Não tinha ninguém, você tinha que se virar. Tinha um horário de almoço que tinha que almoçar e depois eu ia para a escola. Eu ia depois do almoço para a escola, porque eu tinha a responsabilidade de manhã, né? Então, assim, mas o que eu lembro é que minha mãe sentava comigo à noite com lamparina para me ensinar a escrever. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler e escrever. Minha mãe tinha me ensinado. Apesar de todo o trabalho pesado, durante o dia, à noite, ela sentava para ensinar a gente a ler e escrever. Então, ela ensinou a gente que não pegasse o que era dos outros, que nós tínhamos que trabalhar, que nós tínhamos que nos alimentar do fruto das nossas próprias mãos, aquilo que a gente fazia. Mas a gente tinha alegria. Essa história de subir em árvore, como eu morava em sítio, e 4 irmãos, era comum você subir em pé de laranja para pegar laranja lá em cima, levava ferroada de abelha, né, de marimbondo, de você subir no burro, no pelo, né, andar no burro no pelo, andar no muro, né, no muro dos vizinhos, porque lá na nossa casa não tinha muro, né? Então você andava no muro do vizinho, andava nas árvores, você ficava de ponta cabeça nas árvores, e os né? pais parece que não ficavam em cima para ficar impedindo, né, de fazer essas coisas. Não, né? Eles tinham as responsabilidades deles, eles iam fazer, e a gente podia brincar, que era só no domingo, lembrando que era só no domingo, segunda a sábado a gente trabalhava, e aí a gente ia brincar, e era sítio, né? E é uma cultura de trabalho durante a semana. Trabalho. Isso. E aí, no final de semana, você pode brincar. No domingo, minha mãe aí, ela cozinhava e eu podia brincar no domingo. Meu Deus do céu. Eu tô assim, né, olhando, né, hoje em dia... Realmente, é totalmente diferente. Então, a gente colhe um pouco as consequências de tantas mudanças, né? A mulher vai ver um filho tentar subir numa árvore. Não, você não pode, você não consegue. Vai cair, você vai cair, você vai se machucar. Né? Não vai. Aí a gente brinca que é piá de apartamento, né? Ou menina de apartamento, porque não sabe subir numa árvore, não consegue, tem dificuldade. Não, os adolescentes não conseguem fazer comida nem pra eles. Imagina fazer pra 7 pessoas.
boas, né? E lembro que a gente lavava roupa tudo na mão, né? Não tinha máquina de lavar. Não tinha máquina de lavar. Meu Deus, que tempo, né? Eu lembro um pouco, porque assim, eu não nasci no sítio, não peguei essa fase, né? Mas a minha mãe veio dessa geração de italiano, né? Que veio parar no Brasil e aí ganhou uma terra para poder trabalhar, produzir. Então, ali eu pude voltar. Na minha infância, eu tinha tias que ainda moravam lá. Uhum. Então, eu tive convivência de ver o poço, de ver o carreador que eles passavam para ir para a escola, de ver a casa que a minha mãe morava, né, de contar todas as rotinas e tudo mais. Só que a sorte da minha mãe, ela teve um pouquinho mais de sorte, porque ela era a filha mais nova, caçula, né, e tinha outras mulheres em cima. Então, é nisso que a gente vai vendo, vai refletindo isso. Hoje eu vejo o quanto que tem coisas que a gente erra hoje na educação. Hoje eu sou mãe e eu vejo assim que, lembrando, né, trazendo a lembrança isso, o quanto que tem coisas que eu tenho deixado de deixar a minha filha fazer. Ou de ensinar, né? Porque na correria do dia a dia, que é muito corrido, você, né? Você acaba não ensinando. Às vezes você não para à noite para ensinar. Hoje, às vezes, à noite, você vai assistir um jornal, alguma coisa. Naquela época, minha mãe ensina a gente a ler e escrever, né? Com lamparina. Lembra? Com lamparina. Eu tenho lamparina. Né? Lamparina. Agora aqui no Brasil é crime, né? Homeschool. Teve até uma polêmica aí, né? De um casal que foi processado, né, condenado por fazer homeschool, né, com os filhos, e aí foram entrevistar os filhos falando sobre Sócrates, falando difícil. Eu conheci uma mãe, nossa, juntou duas mulheres aqui, nós vamos bater um papo hoje. Eu conheci uma mãe que ela faz homeschool com os filhos, tá? Ela alfabetizou desde pequenininha os filhos, e os filhos dela são trilingüe. É isso aí, depende. Eles falam inglês fluente, espanhol fluente, entendeu? Português melhor que a gente. Então, mas é que essas mães que resolvem educar os filhos em casa, ela se dedica a isso e ela tem conhecimento, né? É normal. Alguns não têm para fazer isso. Nos Estados Unidos é permitido você fazer a educação em casa, né? É conhecido. Mas tem todo um cronograma, todo um programa, né? Mas no Brasil a gente não tem essa cultura e tem muitas pessoas que não têm condição de educar os filhos em casa. Não tem como. Porque são semi-analfabetos, né? Não tem muito conhecimento. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Essa daí é uma exceção. Imagina, trilíngues é uma bênção, né? Você poder ter escola filhos, nenhuma, né? Nem particular ia ser assim. Agora que tem uma ou outra que está querendo, né? Ser trilíngue, mas pouquíssimas são bilíngues. Né? Aqui, pelo menos em Maringá, pouquíssimas são bilíngues. É isso mesmo. Gente, vamos pedir a nossa reflexão do missionário Massal. Vamos ver o que ele tem para falar de Deus para nós. Roda aí. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra nessa manhã que Deus tem para ministrar nosso coração. A Bíblia diz que nós, o ser humano, fazemos plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Está lá em Provérbios 16:1. Nós temos que sempre buscar fazer a vontade de Deus, como nós oramos no Pai Nosso: Pai, seja feita a vossa vontade. E um dia, aqui tem uma história de Salomão. Ele teve um sonho, e no sonho Deus pediu para ele: peça o que você quiser. E Salomão pediu para Deus, falou: Deus, eu quero que você me dê sabedoria. Está lá em 1 Reis 3, a partir do versículo 11 a 28. A gente sabe dessa história aqui. Olha que a palavra de Deus diz aqui, ó. E diz: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riqueza ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você,
nem terá depois, mas lhe darei também o que não pediu durante toda a sua vida. Você terá riqueza e honra, mais do que qualquer outro. Se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu darei uma vida longa. Aqui nesse texto de 1 Reis 3, a partir de 11, aqui Salomão pediu para Deus sabedoria e Deus disse para ele: já que você pediu sabedoria, eu vou dar sabedoria e inteligência. E nós sabemos dessa história de Salomão, quando ele teve o primeiro desafio que ele teve duas prostitutas que eles moravam na mesma casa, e as duas tinham filho. E uma dormiu em cima da criança e a criança morreu. E ela pega da madrugada e vai lá e troca o filho dela morto com o filho vivo da outra que estava lá. E quando a outra acorda e vê que o filho não é dela, e chegou para ela e falou: esse filho morto não é meu, esse é seu, esse vivo que é meu. E o que aconteceu? Foi lá para o Salomão, que era o rei, e Salomão falou assim: traga uma espada. Uma está falando que a morta é da outra, a viva é dela. Então traz uma espada e eu vou cortar a criança por meio e eu vou dividir em metade para cada um. Mas aquela que era a mãe verdadeira falou: não, dá esse meu filho para ela, mas deixa o filho vivo. E Salomão falou: essa é a verdadeira mãe, aguçou o amor. Pode entregar esse filho vivo para essa mulher mesmo, ela é a mãe verdadeira. E o que nós precisamos e podemos aprender? Que nós precisamos buscar sabedoria e inteligência que vem do alto do céu, porque a resposta vem de Deus. E nós precisamos sempre estar obedecendo a Deus, buscando sabedoria, porque a Bíblia diz que a sabedoria humana é que nem trapo de imundícia, mas a sabedoria de Deus é perfeito, a sabedoria de Deus tem direção. Ô irmãos, fica em paz, que a paz do Senhor invada a tua casa, o seu trabalho, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Grande Massal aí, um grande abraço para você, sua esposa, né, que eu tenho tanto carinho, foram meus padrinhos de casamento, sabia? Né, Massal, sempre uma bênção, eu entro lá, ele ora, já revela, você vai entrar lá na loja do Massal para comprar joias, e você não sai de lá só com joias, você sai de lá com oração, com revelação. Isso é verdade. Verdade, eu compro nele também. Na verdade, quantas vezes? Ele tem um sofazinho lá dentro da loja, lá na frente mesmo. Aí você chega, aí você quer falar do brinco, você quer falar do colar, você quer falar... Ele fala: não, mas peraí, senta cá, vem cá. Aí ele senta, você já sentou quantas vezes? Eu, meu esposo, e falou: como é que tá o casamento? Olha nos olhos, assim, fala: como é que tá o casamento? Como é que tá as coisas? Entendi. Posso orar por vocês? Pode. Aí ele começa a orar e Deus já revela tudo. Já revela que a gente brigou. Já revela quem é que tá errado. É mais ou menos assim, entendeu? Então, gente, Massal, ele é um missionário em tempo integral do Senhor, né? E Deus plantou ele no centro de Maringá. Centro de Maringá. Há não sei quantos bem localizado, anos, bem né? localizado, para ali espalhar... Pregar o evangelho. Pregar o evangelho, que ele prega pro mendigo, ele não prega só para quem entra lá, não. Não, prega na rua, ele encontra. Exato. E até para nós que já somos convertidos, ele prega também, ele não deixa passar. Não. Ele encontra a gente, ele prega o evangelho para nós. Exatamente. Gente, e agora eu quero começar numa parte aqui, porque nós estamos com essa coronel maravilhosa, Coronel Odilene, que é a nossa secretária aqui do Procon de Maringá, finalmente uma mulher nesse lugar, né? Para ter uma visão mais acolhedora, para ter uma visão mais forte. E eu separei algumas perguntas aqui para a gente poder
levar uma coisa mais dinâmica, tá? Então hoje, Coronel, quais são os principais desafios do PROCON em Maringá que está enfrentando atualmente? Olha, eu diria que nós temos 2 grandes problemas, Miriam. Um é você fazer o fornecedor compreender que quanto mais íntegro ele é com o consumidor, quanto mais correto ele é, que ele resolva os problemas que surgiram, que não é de responsabilidade do consumidor, ele terá mais credibilidade, terá fidelidade na sua clientela. Então, tem sido um desafio fazer esse convencimento, né? E temos trabalhado nisso. Às vezes temos levado algumas empresas que têm dado constantes problemas, temos explicado isso, temos conversado, convencido eles a resolverem os problemas com a sua clientela, que é o nosso consumidor, e temos conseguido isso com algumas empresas. Felizmente tem dado certo. Mas ainda as pessoas precisam entender que para você se manter no mercado, ter credibilidade e ter fidelidade do consumidor, você precisa ser correto com ele e não tentar jogar para cima dele responsabilidade que não é dele, ou seja, lançar prejuízo sobre ele. Então você tem que assumir o prejuízo, assumir a responsabilidade e resolver o problema da clientela. Outra problemática que nós temos enfrentado é o superendividamento. Infelizmente, nós temos muitas pessoas negativadas e super endividadas, né? As pessoas que compram por compulsão, essa questão do empréstimo consignado tem facilitado muito o superendividamento, porque as pessoas, não que seja ruim, o ruim é que as pessoas não têm limite para fazer o empréstimo. Então ela faz um empréstimo, daí não consegue pagar, faz um outro para pagar aquele, aí já não consegue pagar aquele, faz um terceiro. Nós estamos com pessoas com 8 empréstimos, com 10 empréstimos consignados, ou seja, é muito complicado isso, ela não tem recursos para subsistência, e também as instituições, elas não têm observado aquele quanto que pode fazer de empréstimo, né, que tem um valor máximo que é 40%, e o que se observa é que elas não estão observando isso e as pessoas estão comprometendo a sua subsistência. Então são esses 2 grandes desafios que ainda estamos enfrentando. Inclusive a questão do superendividamento, nós fizemos um convênio, termo de cooperação com a Uniciv, para que possamos encaminhar essas pessoas para um atendimento psicológico. Que algumas, por problemas emocionais, se entraram em dívidas, e outras desenvolveram problemas emocionais porque entraram em dívidas, né? Sim. Então, de qualquer forma, eles precisam do apoio psicológico que o PROCON não tem condição de resolver. Então, nós fizemos esse convênio, já estamos começando a encaminhar as pessoas para que elas tenham uma ajuda para não só resolver a questão financeira, que daí o PROCON ajuda, faz o raio-x e ajuda a fazer a proposta, e também ensina ela como administrar financeiramente a sua vida, mas que ela possa ter um bem-estar emocional, ou seja, uma saúde completa, para que ela possa, de fato, ter qualidade de vida. Então, são desafios que nós temos enfrentado no PROCON. É o que eu falo, só uma mulher no comando para poder pensar nisso, né? Em acompanhamento psicológico para os endividados. E você falou 2 pontos importantes. Então, o PROCON preocupado com relação a compreensão do comércio, de que ele precisa tratar bem o cliente, o que é óbvio, mas parece que o óbvio precisa ser ensinado. E eu tive uma experiência ontem terrível lá na Copel, né? Em que eu vi eles atendendo muito mal os clientes. Eu fui mal atendida, outra pessoa foi mal atendida, deu maior confusão lá. E aí eu percebi que era porque estava com falta de clareza no objetivo do atendimento que eles estavam fazendo lá. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e falei assim, eu quero falar com a gerente ou com a pessoa responsável. Aí a mulher falou, eu sou responsável. Eu cheguei lá e falei assim, olha, escuta, você precisa falar com o pessoal do treinamento, porque não está tendo clareza na comunicação com o público. E aí, quando eles vão questionar ou perguntar alguma coisa, vocês respondem rispidamente, mal educado, grosso, como se o consumidor fosse obrigado a entender e a saber como que funciona a empresa, algo que não está comunicado, não está escrito, a gente não foi ensinado, entendeu? Então, vai mais ou menos isso, é nesse nível. E a Copel, por exemplo, a gente não pode trocar, né? Não, infelizmente não tem outra, você tem que usar o que tem. Né? Você não tem o direito de escolha.
né? Infelizmente, eu não tenho direito de escolha, você tem que usar papel. Aí a mulher, a Assim chefe, como tem que usar Sanepar. aí a chefe me atendeu muito bem, falou, não, é verdade, vou passar pro pessoal de treinamento, né? E aí eu até comentei, falei assim, amanhã eu vou entrevistar a secretária lá do Procon, vou comentar com ela. E aí é isso, é o básico. E outra coisa importante que você falou é esse cuidado com o endividamento, né? Que tá demais. E você sabe outro setor que tá tendo bastante empréstimo consignado? É funcionário público. Em todos os setores. Essas pessoas que estão aí com consignado, a maioria são funcionários públicos, porque o consignado inicialmente era para servidores, né? Agora que está sendo estendido, agora que está sendo estendido para a população comum. E essa é uma grande preocupação que eu tenho. Ou seja, se hoje os servidores estão endividados e as pessoas já estão endividadas, o consignado vai acelerar esse processo. Porque está sendo, nós não temos essa cultura de fazer planilha, de fazer acompanhamento, de só fazer empréstimo ou comprar aquilo que eu posso pagar. Isso foi o que minha mãe me ensinou. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Se eu não posso pagar, eu não compro. Só que parece que esse entendimento não está sendo ensinado para a população. Tem alguma falha educacional, seja em casa ou seja na escola, que alguém está falhando. Então, hoje, por exemplo, tem uma pesquisa que diz que 40% da geração Y, ele compra sem verificar o saldo dele. Ou seja, isso ele vai ter condição também de pagar. Tem uma pesquisa nesse sentido. Então, olha que complicado que é. As pessoas estão comprando sem saber se vai pagar. Ela vai comprar e levar prejuízo para outras pessoas. Porque se as pessoas estão vendendo, elas estão vendendo porque elas precisam sobreviver. Certo? Elas dependem daquilo para sobreviver, para pagar funcionários. Aí eu vou lá, simplesmente compro, independente se eu vou pagar ou não. Então, isso é irresponsabilidade, isso é falta de comprometimento, isso é falta de respeito, e são coisas que têm nos preocupado. Isso é pecado. Pecado. Isso, do ponto de vista bíblico, é pecado. Né? Porque a Bíblia Bíblia diz que você não pode lesar o teu próximo, ou seja, você não pode furtar, você não pode roubar, você não pode causar prejuízo a ele. Tanto é que a Bíblia diz, a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Mesmo que você tenha que arcar com prejuízo. Se você disse sim, vai ter prejuízo, você vai ter que arcar. Se você disse não, vai ter prejuízo, você vai ter que arcar. Porque você não pode causar prejuízo para o teu irmão. Né? Coronel, você tá ali na frente do Procon, já tem 1 ano e meio, né? E o que você percebeu de mudança do momento que você chegou lá, do seu primeiro ano ali, né, de mandato, e agora pro ano de 2026? Olha, a primeira coisa que eu fiz foi começar a identificar quais eram os problemas no Procon. Nós não tínhamos estatística, nós não tínhamos nada que subsidiasse o que fazer e como fazer. Então, no primeiro mês, a gente começou a fazer estatística, identificamos quais eram os problemas, né? Externos e também internos. Por exemplo, nós temos treinado o nosso pessoal. Porque o que a gente identificou? O nosso maior clientela, vamos dizer assim, é 50 a mais, ou seja, são os idosos. E temos um percentual significativo acima de 70 anos. Essas pessoas, elas precisam de um tratamento especial, específico. Não dá para você tratar como um adulto normal. Então, uma boa parte não ouve bem, uma boa parte não enxerga bem. Né? Elas têm dificuldade, às vezes, de expressar, de dizer, porque já são mais idosas, algumas têm pouco conhecimento, não é que todas têm, mas um percentual significativo tem pouco conhecimento. Então, a linguagem que você fala com eles, a forma como você fala com ele, a forma que você tem que perguntar para entender qual é a reclamação, qual que é a dor dela, né? O que ela, de fato, está reclamando, a dificuldade de muitas vezes virem sem endereço. Então, eu determinei que o pessoal baixe o endereço, faça uma declaração de próprio punho dela para pegar os seus endereços, para não fazer a pessoa voltar só porque não está com o endereço, né? Uma série de tratativas para que haja acolhimento dessa pessoa, ela se sinta de fato que ela veio ali e que ela foi bem atendida, que o Procon está preocupado com ela como de fato nós estamos, mas não basta estar preocupado, nós precisamos demonstrar que estamos preocupados com essas pessoas. Então, o que eu tenho dito? Porque são jovens, né? São todos estagiários, 18 anos, 19 anos, 20 anos. Então, eu digo para eles, olha,
O idoso tem dor nas pernas, ele tem dor nas costas, ele tem dor nos braços, né? Ele não enxerga muito bem, às vezes não ouve muito bem. Então, você tem que fazer perguntas claras, refazer a pergunta. Se perguntou e não entendeu, reformule a pergunta, né? Se tem dificuldade, chama o supervisor. E tenha paciência. Né? E às vezes as pessoas chegam ali, elas estão bravas. E eu digo assim para eles, não está brava com você. Está brava com o que você representa, né? Não é a tua pessoa que ele tá, porque tem alguns que de fato chegam a ofender o atendente, né? Infelizmente isso acontece, né? Eu me baseando pela minha tia, que mora do meu lado e vem de vez em quando reclamar para mim, vocês estão no céu. Porque a minha tia é brava. Gente do céu, outro dia até filmei ela. Eu falei que eu ia postar na rede social que ela ia viralizar. Ela brava com a mulher do cartório, porque não sei o quê. E olha só, eu fui de idiota. E ela briga, e ela xinga, e ela reclama. Porque tem alguns lá que eles acham que nós vamos dar o dinheiro imediatamente para eles, né? Eles não entendem que tem uma reclamação, que tem contato, que tem prazo para a pessoa responder, né? Então a gente tem que explicar todo esse processo para as pessoas, termos paciência com as pessoas, né? Às vezes escrever para elas aquilo que não é nosso, por que não é nosso, mas de vez em quando ainda tem algumas falhas na comunicação, que nós estamos tentando resolver, estamos nos esforçando para resolver, porque a pessoa chega lá já brava, ela chega no ápice. Quando ela não conseguiu resolver, ela está muito brava e ela procura o PROCON. Então ela chega sempre muito brava no PROCON. Uhum. Ela está sempre irritada quando ela chega no PROCON. Então eu tenho explicado isso para os estagiários, né? Tenha paciência. Uhum. Aqui, a paciência é o que vai resolver o problema, que vai conseguir acalmar a pessoa. Ela precisa sentir que você não está contra ela, né? Para que ela se acalme e consiga transmitir aquilo que ela precisa e nós também explicarmos para ela como que é todo o processo. Então a gente essa situação a gente tem resolvido, graças a Deus tem conseguido melhorar bastante. Mais uma evidência do olhar feminino, né, para esse lado, né, de acolhimento. Precisa acolher. E não adianta, o PROCON ele ensina sobre atendimento, né? Então ele é uma referência, né, no atendimento. Nós temos que atender bem. Né? Exatamente. Mesmo que o cliente esteja, o consumidor esteja errado, esteja bravo, né? Nós precisamos atender bem. Eu vou chamar uma matéria agora que é o programa Bons Olhos Paraná, que supera 100 mil atendimentos em apenas 60 dias, né? Então ele segue avançando e ampliando acesso à saúde visual para estudantes de rede pública. Vamos ver essa matéria e depois a gente volta com mais informação aqui com a Coronel. Coordenado pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, o programa tem como objetivo identificar problemas de visão em crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Nesta segunda etapa, a expectativa é atender cerca de 540 mil estudantes em 275 municípios paranaenses, com investimento superior a 64 milhões de reais. Os atendimentos incluem triagens, consultas oftalmológicas, exames especializados e a entrega gratuita de óculos para os alunos que apresentarem necessidade. As avaliações são realizadas por equipes itinerantes em unidades móveis equipadas com consultórios especializados que percorrem diversas regiões do estado. Eu tava comentando aqui com ela que a minha tia, às vezes a gente vai acompanhar ela em algum lugar e a gente tenta dar uma segurada nela, né? A tia lá é uma delegacia, então assim, você não pode falar tudo que você quer, porque você pode ser presa. Quero ver quem vai me prender. E não sei o que, porque eu tô certa, porque eu tô correta. Infelizmente nós temos esse tipo de pessoa que ela envelheceu, mas não amadureceu, né? Ela continua criança achando que esperneando e gritando e chorando, ela consegue o que ela quer. E infelizmente, às vezes nós enfrentamos esse tipo de pessoa. No PROCON, já 2 vezes nós fizemos boletim de ocorrência, porque o consumidor desrespeitou a estagiário, né, o servidor que estava fazendo o atendimento,
tem gravação, com gravação tudo, desrespeitou, xingou, porque foi dito como que deveria ser o procedimento, né? Essa pessoa especial, ela queria dados de uma outra pessoa, foi explicado que ela precisaria da procuração, e ela xingou, desrespeitou a atendente, e nós fizemos o boletim de ocorrência. Então, tivemos 2 casos que nós fizemos o boletim de ocorrência. Então, assim, nós toleramos até um certo limite, mas o desrespeito e a agressão nós não toleramos. Né? O pessoal também tem que aprender que tem que respeitar o atendente, né? Existem procedimentos, eles têm que ser cumpridos, e ele não tá lá para se jogar igual criança no supermercado, se joga, esperneia e o pai faz o que quer, né? Então lá não é assim também. Coronel, vamos falar agora de uma parte boa? Vamos falar de férias? Isso é bom. Uma delícia. Boa, né? Parte de férias, né? Viagem, todo mundo feliz, né? Quais são os cuidados que nós devemos tomar, né? Como consumidores, para não cair em furada e transformar nossas férias em um desastre. Olha, a primeira coisa, você tem que ter uma noção de valor de quanto custaria essa tua viagem. Para você pesquisar preços e verificar quais são as empresas que estão oferecendo o serviço. Porque se você tem noção do preço médio e uma empresa oferece para você um preço muito abaixo, você já sabe que você vai ser enganado. Que você não vai ter tudo aquilo que você gostaria de ter nesse pacote, porque existe um valor mínimo que você consegue suprir determinadas coisas, né? Então, o primeiro cuidado é ter uma noção de quanto custa essa viagem que você quer fazer. A outra situação, daí, pesquisar quais são os comentários e se essas empresas não estão com problemas nos PROCONs, né? Porque os PROCONs, a cada 6 meses, ele publica as empresas que não cumpriram com o acordado. Ou seja, houve o processo, não resolveu o problema do consumidor, elas vão para a lista e elas são publicadas, que não resolveram os problemas com o consumidor. Inclusive, no PROCON, se você vai lá, vai ter uma lista de empresas que não resolveram os problemas dos seus clientes, né? Que passaram pelo PROCON, mas que não resolveram e não quiseram resolver. Então, verifique quais são as empresas que são bem avaliadas. Verifique quais são o que você quer nessa viagem. Vai ter pacote, vai ter translado, vai ter alimentação. Você tem que verificar tudo o que você quer nessa viagem. Verificar o contrato, a minuta do contrato, pedir a minuta do contrato, ver se tem tudo aquilo que você quer, dentro do preço que você quer. E outra, se tiver alguma cláusula, não é bem isso que eu quero, e daí a empresa falar para você, não, a gente ajusta, se não ajustar no contrato, não assine. Porque a partir do momento que você assinou, ela vai dizer que você concordou. Certo? Então verifique o contrato certinho, verifique o que você quer, porque tem passeios que chega lá, vai no hotel, muito bem, a refeição está incluída? Porque tem hotel que não tem nem sequer café da manhã, né? Então verifique se tem café da manhã, se tem almoço, se tem jantar, dependendo do que você quer. Se do passeio vai ter veículo que vai levar você do hotel até o local e depois trazer de volta. Vai ter translado até o aeroporto. Você vai de carro, vem de carro. Como que vai ser? Então você tem que verificar, sentar e verificar como que você quer essa viagem, para que você não tenha dissabor. E verificar de fato se essa empresa tem cumprido com os contratos que ela tem feito. Essa é a primeira coisa para você não ter dissabor. O aeroporto de Maringá agora está fazendo viagem internacional, né? Você viu que Nossa, chique! E aí, me dá mais algumas dicas aí com relação aos cuidados com a mala, né? Eu acho que é uma das maiores ocorrências que tem com tecido, assim, questão de perda e extravio de mala, né? Olha, eu daria um conselho, não só a perda ou extravio, mas também para você não levar nada para estranhos. Porque, principalmente quando você leva embalagens que te entregam fechada, que você não sabe o conteúdo, por causa do perigo de você acabar sendo uma mula, ou seja, traficar drogas para alguém e você ser preso no local de destino. Então, tome muito cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Então, se for levar alguma coisa, abra, desembrulhe e verifique o que tem, né? Não, assim, ou não leve. Porque, assim, o que ela tá falando é muito comum, gente. O que acontece? Às vezes você tá na fila e alguém vai lá e fala assim, olha, extrapolei o meu limite de peso. Isso. Entendeu? Essa mala eu não consigo despachar. Aí ele vê você lá só com uma malinha de mão, ou que você não tem mala, né?
ou que você tá com pouca bagagem, e ele vai, e eles são um malandro, tá? Às vezes ele tá lá, parece que tá com a família, parece que tá com criança, pra parecer gente idônea mesmo. Às vezes porque tem traficante que leva filho junto. Leva filho junto. Leva filho junto. E aí ele fala assim, ó, despacha essa mala aqui pra mim, porque daí eu vou pagar, né? A gente vai pro mesmo ou ele lugar. pede pra pôr objeto dentro da sua mala, que pede não pra cabe, colocarem objeto dentro da sua mala. Isso. E assim você pode vai. ser preso. E aí tem uma coisa lá, e aí você responde por tráfico internacional de drogas, aí você responde por contrabando, sei lá, um monte de coisa errada aí que você pode enrolar a sua vida. Né? No caso de extravio de bagagem, você já tem que fazer a reclamação de imediato, né? Para que eles façam a devolução. E saiba, porque ele vai dizer o que tem dentro e mais ou menos qual é o custo disso. Então você tem que saber mais ou menos o que você tem da sua mala, porque tem gente que é tão distraído que não sabe nem o que tem dentro da mala. Colocou e não sabe o custo, não sabe nada disso. Legal tirar foto. Se puder, tirar foto do que você colocou, colocar a lista para você saber depois, para você apresentar, fica mais fácil. Outra coisa que é interessante, se você puder, principalmente viagem internacional, nos aeroportos tem aquela questão de que eles enrolam a tua mala, né? Para evitar que alguém abra e coloque também droga dentro da sua mala, naquele período que está ali transitando, né? Para que você prove, ó, eu coloquei ela embalada, agora está desembalada, deu problema. Então, se tiver alguma coisa irregular aí, não fui eu que coloquei, né? Mas é isso, ó, faça a lista do que você tem, principalmente das coisas de valor que você tem dentro da mala. Das coisas de valor que você tem dentro da mala, fotografe, para que você, havendo extravio, você apresente essa lista e peça o ressarcimento, porque senão ele vai te dar um ressarcimento padrão. Né? A empresa vai te dar um ressarcimento padrão, mas se você tem tudo, por exemplo, se você levou joias, né? Se você levou bolsa da Michael Kors, coisas caras, é bom você fazer uma lista, fotografar, tal, para você pedir o reembolso depois. Se não der certo, a empresa não te ressarcir, você pode ir no Procon. Aquela necessaire, outro dia a gente mostrou que um ladrão tava roubando um carro e ele roubou uma necessaire, né, que eu tenho certeza que é uma necessaire de maquiagem. E aí eu falei, meu Deus, os batom da MAC da mulher, maquiagem. Da Paiô, né, de outras marcas aí, do L'Oréal, etc. Algumas coisas que são importadas são caríssimos, né? São caríssimos. Você paga aí R$200 no batom, dependendo do batom que você compra, né? Então tem coisas que são caras. A necessaire, se tiver com todo o material de maquiagem, a gente fica bem cara. Então anota tudo, o prejuízo grande. E anota tudo, ok? O prejuízo grande. Gente, vamos pro nosso apoio cultural e a gente já volta. Quando a gente escolhe olhar pra frente, tudo muda. Muda a velocidade, muda o ritmo, muda o jeito de andar pela cidade. Porque respeito chama respeito. E isso inspira todo mundo, com proteção pra gente e pra quem divide o mesmo caminho. São gestos simples que, quando todo mundo faz, viram identidade. Juntos transformamos o trânsito de Maringá. Que gentileza no trânsito é coisa nossa. Prefeitura de Maringá, trabalhando por você. Nós estamos aqui na Marçal Joalheiro e você vai ter muitas opções para você dar de presente para quem você ama. Óculos solar da Tommy, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro. Óculos Empório Armani também de marca, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro. Óculos da Ray-Ban, você vai encontrar também aqui na Marçal, para você dar para sua namorada, para sua esposa, para o maridão. E você também tem relógio. Você tem relógio da Tecnos feminino aqui na loja da Marçal, coisa linda, com preço especial. Relógio da Seiko masculino, modelo top também para você dar para o maridão. Relógio da Michael Kors também você vai ter aqui. E tem várias promoções aqui para você vir aqui, que você vai encontrar com os melhores preços aqui de Maringá. E olha que peça de gargantilha, linda de ouro, modelo portuguesa. E nós estamos com promoção em ouro, em todas as mercadorias em ouro 18. Nós temos também aqui óculos solar, óculos também de grau da Carolina Herrera.
muito top mesmo. Aqui tem para todo mundo. Se você quer realmente dar um presentão, você vai encontrar aqui na Massal Joalheiro, aqui na Rua Santos Dumont, 2507. Você vai ter presente mesmo com preços especiais em joia, relógios e óculos. Massal Joalheiro, venha e confira. Massal Joalheiro. Comprar no Moli Center é bom demais. Tem preço baixo, variedade e tem muito mais. Moli Center. Moli Center Supermercados, no Shopping Cidade em Maringá. Faça parte do Moli Clube. Acesse o site molicenter.com.br. Cadastre-se e desfrute dos descontos especiais. Venha fazer suas compras aqui. Moli Center. Bom e barato, do jeito que você gosta. Neste inverno, viva momentos que aquecem o coração. Existe um lugar onde o frio combina com abraço apertado, café quentinho e o encanto da natureza. Na Estância Estrela e Endes. Você pode acordar ao lado de quem ama, abrir a janela do chalé e contemplar o nascer do sol em meio à natureza, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo toda a paz de um lugar especial. Seja para casais apaixonados, namorados, famílias ou para quem deseja descansar e viver momentos inesquecíveis neste inverno. Chalés aconchegantes, natureza e tranquilidade. Experiências únicas para aquecer o coração. Viva essa experiência. Estância Estrela e Endes. O seu refúgio perfeito neste inverno. É isso mesmo, gente. Olha, eu trouxe aqui uma novidade para vocês, gente. Inachips é um parceiro meu lá do podcast. Eu trouxe aqui pra gente conhecer um pouquinho. São petiscos prontinhos, maravilhosos, para você poder servir aí para assistir o jogo de futebol. Inachips é da cidade de Inajá. E é uma história incrível, gente. Eu preciso trazer elas para vocês conhecerem aqui, tá? Essas meninas, elas foram da Elma Chips. Elas trabalharam lá e elas voltaram para a cidade delas para desenvolver uma indústria numa cidade de 2.000 habitantes. Vocês não têm noção. Então, empreendedoras, né? Empreendedoras, e é maravilhoso. Então fica essa dica aí para vocês. E na chips, os petiscos aí, ó, tem um pastelzinho de queijo, né? Tem o amendoim, fica à vontade. Já tô trazendo comida aqui pro programa do meu pai. E eu quero, enquanto a gente vai comendo aqui, gente, eu quero pedir uma matéria aí que uns amigos se reuniram, fizeram uma feijoada, tá? Então, um grupo de amigos se reúne no Sindicato dos Trabalhadores de Maringá para uma feijoada. Roda aí, pra gente ver. Bom dia, Maringá, um abraço para o Ismael Santos. Estamos aqui no Espaço Nelson Verri pela 7ª vez. Eu venho ano após ano vendo como é que essa entidade está prestando um maravilhoso serviço para a comunidade. Como a família Verri tem dado a sua contribuição, além da contribuição política, na representação lá na Itaipu, o Mário agora pré-candidato a deputado estadual, mas também o trabalho social que se faz junto às meninas e os meninos na área cultural, na área social. Então, eu não poderia deixar de vir aqui, rever amigos, abraçar a família Verri, o Mário, o Enio, que são irmãos de alma, irmãos de partido, e ao mesmo tempo deixar um abraço para todo o povo e as pessoas e os amigos de Maringá. Bom dia, Maringá, o pessoal do Ismael Santos. Eu estou aqui no evento da feijoada do Espaço Nelson Verri, esse projeto maravilhoso que ajuda na cultura, no lazer, na inclusão de crianças, adolescentes, de jovens que gostam de cultura, gostam de esporte, gostam de convivência familiar. Então esse espaço é maravilhoso para que haja cada vez mais trabalho de inclusão, de articulação com a comunidade, para que o povo seja atendido pelo terceiro setor, como é o caso do Espaço Nelson Verri. Tamo junto aí. Opa, que privilégio poder estar falando com o Ismael Santos sobre o Espaço Nelson Verri, esse momento que estamos vivendo aqui da feijoada, tradicional feijoada. É uma honra poder estar aqui prestigiando, estando junto com o Mário Verri, com os deputados Elton Welter e vários outros aqui presentes. Mas, Ismael, falar desse momento é
chover no molhado, porque o Espaço Nelson Verri tem dado uma contribuição para a comunidade extraordinária na área cultural. O papel que o poder público tinha que estar fazendo, o Espaço Nelson Verri está fazendo. E por isso, eu acho que nessa leitura, nesse momento, é momento de a gente agradecer, é momento da gente celebrar e é momento também de refletir sobre a nossa cidade, de poder estar à disposição cada vez mais e poder trabalhar cada dia mais para que essa cidade seja melhor, como é, a melhor cidade para se viver, mas que seja para todas as famílias, para toda a comunidade. É isso. Grande abraço a todo o seu público, a todos o que todo dia ouve e vê Ismael Santos. Bom dia, Maringá. Alô, Ismael Santos. Prazer estar falando com você aqui desse evento aqui hoje tão importante para nós, que é a feijoada do Espaço Nelson Verri, um espaço que presta muito serviço à população de Maringá há décadas, e eu tenho orgulho de estar participando de muito tempo aqui junto com o Enio, com o Mário. Aliás, o Mário é um destaque para nós enquanto vereador, mas enquanto organizador do Espaço Nelson Verri, que tem um trabalho social fantástico, de inclusão, principalmente com as pessoas mais necessitadas. E estar aqui hoje para mim é muito significativo, né, por ser aqui também da região, estar agora como pré-candidato a deputado federal, numa conversa com o Mário, que é o nosso pré-candidato a deputado estadual aqui da região. E um prazer falar com você, com todo o nosso Maringá, pelo carinho e admiração que eu tenho pelo trabalho que você faz, imparcial e informativo. Um abraço, meu querido. Gratidão pelo espaço. Mais uma vez nós estamos aqui prestigiando essa feijoada do Espaço Nelson Verri. Nós sabemos que ali tem muitas despesas e pelo belo trabalho que o Espaço Nelson Verri tem feito na área cultural, na área artística, tudo, contribuindo muito para a nossa cidade. Então, desde a primeira edição da feijoada do Espaço Nelson Verri, que é uma feijoada que acontece para arrecadar recursos para manutenção, pagar aluguel, enfim, pagar todas as despesas daquele espaço. Então nós fazemos questão de contribuir e colaborar, comparecendo principalmente aqui nessa feijoada, que a gente só tem encontrado amigos aqui. Muitas pessoas pensam, não, o Mário está lá, que o Mário é do Partido Trabalhadores. Para mim, olha, eu tenho o meu partido, mas esse aqui é intrapartidário, é uma coisa que é muito importante para a cidade, então todos nós acho que temos a obrigação de contribuir para que aquele espaço continue funcionando. Olá pessoal do Bom Dia Maringá, é um grande prazer falar com vocês. Estamos aqui na 21ª edição da feijoada do Espaço Nelson Verri. O Espaço Nelson Verri é uma associação, o nome é homenagem ao nosso pai já falecido, e o objetivo da feijoada, claro, arrecadar recursos para a manutenção desse espaço que atende mais de 1000 alunos. Agora, ao mesmo tempo, é um espaço de confraternização, de encontrar amigos, lideranças políticas de toda a região estão aqui hoje. É uma representação da política e confraternização entre amigos. Olha, são 21 anos transformando vidas e eu tenho a agradecer os nossos voluntários, nossos pais que estão lá atrás ajudando a fazer a feijoada e todo mundo que contribuiu. São 1.400 pessoas, Enio, que estão aqui com a gente, participando e mais do que isso, ajudando a manutenção do Espaço Nelson Verri e que a gente possa continuar cuidando dessas pessoas, porque vale a pena. É isso mesmo, gente. A gente continua aqui nesse programa maravilhoso aqui com a Coronel Odilene, né? O pessoal se reuniu ali. Mas nós chegamos aí estamos chegando ao fim, Coronel. Passou tão rápido. Pois é, né? Foi tão gostoso o nosso bate-papo aqui, né? Pois é. Ficamos conversando, foi gostoso, foi agradável. Não que não seja bom com o teu pai, mas é outro estilo. Outro estilo. Então, eu tava indo mais no formato do meu pai, né? Aí a minha mãe mandou mensagem: Miriam, você tem liberdade, coloca a sua identidade, coloca a sua assinatura no programa. Eu falei: posso, mãe? Pode? Ah, dona Rita autorizou, você sabe que ela que manda. Ela né? que manda, eu sei que ela que manda. Ela que manda, ela autorizou. Então eu fui. Mas muito obrigada pela sua presença, Coronel. Foi uma honra, né? Mais uma vez poder te entrevistar agora aqui na bancada do Bom Dia Maringá, que tem tradição, que tem nome, né? E eu espero ter a oportunidade de mais vezes a gente ter
um bate-papo tão gostoso que eu acredito que todo mundo de casa também se sentiu incluído nessa conversa. Eu que agradeço, Miri. Sempre muito bom conversar com você. Sempre uma conversa leve. Obrigada pela oportunidade de passar algumas coisas do PROCON, algumas informações do PROCON. Estamos sempre à disposição e será um prazer poder ser entrevistado novamente por você. Gente, o dia corre. Agora eu vou lá para o meu podcast, né, Unindo Propósito. Até quero convidar vocês para poder estar assistindo, tá? No sábado, 7h30 da manhã, sempre tem um episódio novo no meu canal do YouTube ali, @TV Unindo Propósito. Nesse sábado vai ter uma entrevista maravilhosa de uma história que realmente vai impactar a sua vida. Então, gente, estamos encerrando o programa Bom Dia Maringá. Você me ajuda no tchau, que meu pai faz assim? Tchau! Ele faz tchau. Não é assim que ele faz? Então, vou colocar na missão. Vai lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Gente, tchau! Programa Bom Dia Maringá.